Bem-vindo ao podcast enegócio.rs, um espaço onde a gente abre o microfone para quem gera empregos, investe, arrisca e transforma as ideias em realidade. Eu sou o Jorge 3 e começa mais um episódio enegócio.rs. E hoje o episódio vai tratar de algo extremamente importante que cada vez mais está se falando nas empresas. Sucessão empresarial, transmitir o poder sem perder a essência. Para quem vai falar sobre isso, eu vou apresentar os meus convidados. Hoje nós temos a honra de receber dois grandes nomes em suas áreas de atuação. Miguel Vieira, sócio da RV Advogados, escritório reconhecido por sua atuação em direito empresarial e societário, e Nedimar Fratini, sócio da Fratini Consultores Associados, com ampla experiência em planejamento estratégico, governança corporativa e sucessão empresarial. Senhores, sejam muito boa noite e eu já vou começar com a contextualização do tema. Por que a sucessão é um tema tão sensível e estratégico? Jorge, uma satisfação estar aqui com vocês, Fratini, muito obrigado. O tema da sucessão é estratégico e necessário para todas as empresas que pretendem ser longevas. E a longevidade é algo raro aqui em nossa comunidade, nossa realidade, porque falando um pouco de empresas familiares, que são a grande maioria das organizações do país, mais de 90%, somente 5% das empresas chegam na terceira geração. Então, de geração em geração, falando um pouco de empresa familiar, mas que os conceitos servem para toda e qualquer organização, as empresas precisam se organizar e planejar a sua sucessão. Então, muitas vezes começa o empreendimento com o fundador, depois tem a união dos familiares, numa primeira geração, numa segunda geração, daí já são os filhos, com os cônjuges e companheiros, e na terceira são os netos. E prevalece aquela máxima do pai rico, filho pobre, neto nobre. É isso mesmo, Fratini? É verdade. Boa noite aí, boa noite aos amigos Jorge e Miguel. Realmente, o que acontece, a gente enxerga do dia a dia. Não é foco da empresa a sucessão. Então, o que acontece? Tudo aquilo que não é foco, normalmente a gente não insere, acaba não inserindo na cultura da empresa, no seu dia a dia. A gente procura muito colocar dentro do nosso conceito, quando a gente está nas empresas, é começar a pensar a sucessão e começar a pensar a aposentadoria. E aí começa uma grande discussão, porque o que acontece? Ninguém quer largar o bastão no momento, às vezes isso é muito normal. Vamos pegar um exemplo, eu sempre digo assim, antes da gente olhar para fora, vamos tentar olhar para dentro, né? Na nossa empresa, por exemplo, eu comecei a sucessão com 45 anos. E a minha meta é terminar ela com 60. Ou seja, terei uma jornada de quase 15 anos entre a organização, a preparação, a capacitação das pessoas para elas poderem fazer com que o negócio seja longevo, como o Miguel falou, mas ao mesmo tempo que ele tenha, além da perpetuidade, tá, é que ele tenha aquela cultura que foi feita desde o seu início. Então, o que acontece? É muito importante pensar que essa caminhada, ela é longa. A caminhada sendo longa, eu tenho que pensar ela todo mês, todo ano, e se eu não fizer isso, eu vou ter momentos em que ela vai acontecer num formato que não é o desejado. E aí, normalmente, causa ruptura, causa estresse, e sempre, o Miguel é advogado, sabe disso, e sempre acaba custando mais. Preparada, um custo acaba sendo menor e menos doloroso. Então, realmente, é um tema muito... É vasto esse tema, né? É um tema que nós podemos ficar... Mas aí eu já vou te perguntar, vou perguntar para vocês, mas vamos imaginar o seguinte, todo cara que monta uma empresa, e a nossa região tem muito disso, nós estamos falando aí nos últimos 60 anos, muitas empresas surgiram. E aí, sem ter todo aquele conhecimento, que isso, na época, realmente só tinha vontade de fazer a coisa acontecer, o cara diz, a empresa tem a cara do fundador, tem a minha cara. E quando ele sai, o que acontece aí? Sim. Eu aproveito então para falar um pouco da governança corporativa,
que é um tema recente, vamos dizer assim, no contexto empresarial. Há mais de 25 anos o IBGC, que para nós é uma referência, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, trouxe ao mercado um código de boas práticas de governança, e a partir daí a gente começou a difundir mais as boas práticas para todas as organizações. E dentro desse contexto nós entendemos que toda e qualquer organização tem que ter uma análise de 3 esferas: a propriedade, a gestão e a família, porque em última análise tem uma família por trás daquele negócio. Então a propriedade seria quem são aqueles controladores do grupo que têm o interesse de perpetuar o patrimônio na família ou outras famílias, e como eles pretendem levar isso adiante de forma organizada e planejada, do ponto até inclusive dos riscos aí patrimoniais numa sucessão. Certo. O inventário, quanto mais planejada essa sucessão Mas isso aí a gente sabe que hoje nós temos empresas que já estão praticamente na terceira geração. Terceira geração, já com, por exemplo, netos da terceira geração com a nua propriedade das cotas, mas ainda a segunda geração tem ainda o controle, vamos dizer assim, direitos políticos. Sim. Dando um exemplo de uma forma de sucessão patrimonial, com uma visão jurídica societária. Uma outra esfera importante também é a gestão, que é o conselho consultivo e como se organizar quem toca o negócio. E a família, os protocolos familiares, acordos familiares. O que é importante, então, na governança? São acordos e estruturas de decisão para poder tomar uma decisão quando ocorre um imprevisto, sem prejudicar o andamento do negócio. Mas, ô Miguel, pelo que eu estou entendendo, e eu, na verdade, não entendo muita coisa sobre esse assunto, tá? Então, eu vou dando meus pitacos aqui, mas aí tu está dizendo o seguinte, que a sucessão, ela é uma consequência de uma boa governança? Ela é facilitada quando a empresa tem uma boa governança. Porque os acordos e os fóruns de decisão, eles são instrumentos que podem auxiliar esse processo. E quando ocorre um imprevisto, quando, por exemplo, falece o fundador ou o sucessor, via governança nos órgãos e nos acordos, tem ali um instrumento de auxílio para a tomada de decisão. Pratini, nós estamos falando, como tu disseste, tu com 40, quase que tu te entregaste isso. Eu tenho 45, com 60, só falta mais tantos anos, já ia saber qual é que era a tua idade, né? Uhum. Mas vamos lá. Valores e cultura da empresa, isso é determinante para quem está passando esse bastão, né? Eu acredito que sim. Com certeza, eu acho que ele fica dentro dos pilares que são fundamentais. Porque o que acontece? A cultura, para mim, ela consegue fazer com que a empresa fique preparada sempre. Então, você vai ter uma boa governança, você vai ter uma empresa com uma boa cultura, e normalmente essas boas práticas, elas te levam a fazer o processo rodar. Se nós pegarmos hoje empresas que são com mais de 50 anos no mercado, a gente vai começar a notar que várias delas, elas começaram a ter problemas quando as gerações foram, ao longo do tempo, saindo da operação. Por quê? Porque normalmente não criou a cultura. Então, se eu não tenho a cultura no negócio, eu acabo criando uma situação um pouquinho que ela dificulta. Então, vamos pegar o exemplo de cultura. A minha empresa é uma empresa diferenciada. A segunda geração tem que entender que esse diferenciado, o que é? E dar continuidade na diferenciação. Se eu for pensar só em preço, uma empresa com cultura só de preço, só de baixo valor, só de venda, ela vai criar uma outra cultura. Então, assim, quando a gente tem que entender por que a empresa deu certo e entender por que ela dá certo, é entender a cultura da empresa. E se eu tiver uma boa cultura, uma boa governança, a tendência de eu sofrer menos no projeto de sucessão, ele vai auxiliando muito. E sempre lembrando, um CNPJ, ele é composto de CPF. O CPF tem que estar bem. Não adianta eu ter só um CNPJ bem. Tem que ter um CPF bem. E isso também tem que ser cultura da empresa. Então, ou seja, a gente fica orbitando muito na nossa visão, assim, quando a gente faz esse trabalho. Nós temos hoje mais de 30 empresas em processo de sucessão, que realmente, às vezes, muito... se torna uma questão afoita, pensando muito só num lado.
eu só vou pensar só no jurídico, ou só na governança, ou só na cultura, ou só no negócio. Não, eu tenho que conseguir pensar que é um quadripé ali para que eu consiga fazer com que o processo ande. Senão, o que acontece? Normalmente entra em frustrações e decisões tomadas assim na base a gente chama de decisões tomadas no fígado, né? Meio que Sim. na emoção. Mas me diga uma coisa, porque como nós tivemos aí, nesses 60, 70 anos da indústria de calçado, que ela se desenvolveu muito, a gente pode imaginar de que muito dessas empresas que hoje não existem mais, elas estavam muito mais numa situação de mercado ou também porque não estavam preparados para fazer essa sucessão e dar continuidade a esse negócio? Eu acho, minha opinião, é que normalmente um avião não cai por um motivo só. Ele cai por vários motivos. Então, normalmente, o que acontece? A empresa tem que estar preparada, porque o mundo dela que ela orbita, ela está em Novo Hamburgo, mas ela podia estar em Singapura, ela podia estar no Vietnã, ela podia estar em qualquer lugar. Então, isso aconteceu com vários segmentos. Só que alguns segmentos acabam sendo um pouquinho mais ortodoxos, mais fechados, e aí tem dificuldade para entender o que tem de oportunidades no mercado. Então, o que acontece? Tu fica fechado no teu mundinho. Obviamente que não tem um segmento que é melhor ou pior. Na verdade, é entender o teu movimento. Então, assim, se você pegar, por exemplo, hoje, grandes corporações que fizeram a sucessão, se você pegar, por exemplo, um grupo Randon, ela disse, eu não posso mais pensar em Caxias. Tem que pensar Brasil. Eu não posso mais pensar em Brasil, tem que pensar no mundo. Então, o que acontece? Tu começa a ter, dentro de todo o teu aspecto de planejamento, todos os pilares bem amarrados. Então, respondendo à tua pergunta, eu entendo assim, que o calçado acabou, em alguns momentos, olhando só para dentro. E acabou não olhando para fora. Mas, assim, a gente tem exemplos muito positivos também por aqui. Com certeza. Muito. Mas a gente sempre entra naquela tendência de pensar o seguinte, quantos anos tem Novo Hamburgo? Uhum. Quantas empresas eu tenho com mais de 50 anos? Como eu vou preparar as empresas que estão agora ali no mercado a terem mais de 50 anos? Porque também o desafio para trás, beleza, é olhar para o retrovisor, mas como é que eu vou olhar para frente agora? As outras empresas que tem no mercado, como elas se planejam para os próximos 50 anos? E como é que vocês estão vendo? Nós vamos falar agora de região, né? A macro-região, porque nós aqui, Novo Hamburgo, e a pequena região é predominante veio da indústria de calçado. Mas vamos falar da região de uma maneira geral. Como é que elas estão tendo essa visão também de olhar, de não para o retrovisor e olhar para frente? Eu queria aproveitar esse tema para falar um pouco também da importância das empresas se organizarem e terem um conselho consultivo ou conselho de administração. Eu penso muito no tema da estratégia, do planejamento estratégico, e o guardião da estratégia é o conselho. Ele que vai fazer a interface entre os interesses dos sócios e dos gestores, buscando a longevidade. Então, hoje, por exemplo, tem temas de extrema relevância que devem estar na pauta do dia a dia das organizações e com uma visão estratégica, como, por exemplo, a inteligência artificial, a necessidade de inovar, internacionalizar, trabalhar a cultura, pessoas, que é um tema extremamente sensível. Nós vemos uma dificuldade grande das empresas buscarem mão de obra, por falta realmente do contexto que a gente vive atualmente. E isso quem cuida é o conselho. E o conselho consultivo, um órgão colegiado que pode ter uma reunião a cada 30 dias, ele vai ter necessariamente membros independentes dentro de boas práticas de governança, que poderiam ser executivos, que já passaram por esses processos que estão no planejamento estratégico da organização, que podem ter outros conselhos, inclusive para poder oxigenar aquela organização, trazendo experiências e conhecimentos diversos, e qualquer empresa, independente do porte ou tamanho, pode ter o seu conselho. É isso que eu ia te perguntar, porque quando a gente fala em conselho, se fala qualquer coisa que tem em conselho, se veja que há uma coisa estruturada. Mas aquele cara que tem uma empresa que está atravessado, e provavelmente está bem atravessado, porque não teve ninguém para dar um apoio para ele, de repente, né? Mas como é que uma empresa, nós estamos falando de pequenas e médias empresas, porque eu acho muito difícil, o cara que é dono, criou um negócio, o cara é um empreendedor nato, como é que ele vai pensar de ter gente para dar uma auxiliada dele? Como é que tu imagina que isso possa acontecer, levando essa mensagem para o pequeno e médio empresário? Porque o grande já está mais ou menos sabendo, tem consultoria que orienta muito bem, mas e aquele médio e pequeno empresário? Eu entendo que
a criação e adoção de um conselho é uma jornada. Dentro da ideia de uma jornada, o conselho ele pode iniciar pequeno, muitas vezes pega até na literatura a Marco Polo. A Marco Polo começou há 30 anos com o Paulo Bellini, fundador, junto com 2, 3 amigos, advogados, consultores, e a empresa tomando o corpo que tomou. Hoje tem um excelente conselho com membros independentes que trabalham em grandes empresas e traz muito, oxigena muito a estratégia. Então, a empresa ela começa na sua jornada de governança, criando e colocando em funcionamento o conselho, com aqueles membros que são próximos da organização, mas que permitem trazer um olhar estratégico de longo prazo. E longo prazo não é 2 anos, 1 ano, que seja. Cada vez o longo é mais curto, né? Mas é importante trazer esses temas estratégicos que não estão no dia a dia da organização. Sucessão, inteligência artificial, inovação, pessoas, riscos, análise de risco também é algo extremamente relevante, que as empresas normalmente não cuidam no dia a dia. Então isso tu pode ter numa pauta organizada, com conselheiros independentes, com consultores em comitês, por exemplo, também, comitê que apoia o conselho, e isso ser algo que deveria, vamos dizer, na área do calçado, ter sido criado lá atrás, para inclusive observar as crises e as dificuldades do setor, para poder ter uma visão de acionista e daqui a pouco buscar outros negócios e diversificar, enfim, são outras possibilidades. Sim. Fratini, mas vocês no dia a dia das empresas, vocês entendem que a sucessão também poderia ser alguma coisa que estaria não dada a devida importância, com medo de riscos de engessar o negócio? O que se vê muito no processo de sucessão? Se vê muito o processo elástico, que a gente chama do projeto. Então, o que acontece? Eu começo a delegar para vamos pensando no que é familiar, começo a delegar para o familiar que vai ser o sucessor e num curto espaço de tempo eu puxo de volta. Então, é um processo elástico que ele acaba acontecendo. Por quê? Porque às vezes qualquer desvio ou qualquer tropeço parece que foi uma grande incompetência ou foi mas é um aprendizado. Esse aprendizado tem que passar. Vai errar, vai acertar, mas tem que criar mecanismos que tu consiga fazer. Então esse processo elástico, quando ele vai e ele volta, assim, no sentido de tirar a autonomia, você também tira um pouquinho, não tira bastante, a confiança da pessoa. E uma pessoa, um gestor, sem confiança naquilo que ele está fazendo, ele começa a ficar, normalmente, obviamente que o que eu vou dizer aqui não é uma regra geral, mas tem muitos casos que a gente viu e participou que a família queima o sucessor. Fico vigiando. Não só vigiando, ele não pode errar, ele tem que ser melhor que o pai. O pai foi ótimo, mas ele tem que ser muito melhor que o pai. Se ele não for muito melhor que o pai, ele não serve. Assim, e não vai ser, ele vai ser diferente, ele vai ser melhor, talvez de um outro jeito, talvez ele vai ser mais calmo e o pai era mais agressivo, ele vai ser mais cordial, o pai era mais truculento. E, então, assim, é um processo que tem que entender as diferenças, e ela é normal, e ao mesmo tempo não pode desistir, não deve desistir, não vamos falar não pode, porque senão a tendência normalmente é da empresa sofrer depois no processo de transição. Daí depois sim ele é sofrível. Vocês estão percebendo que o nosso bate-papo aqui ele começa a acontecer e a naturalidade das conversas demonstra que realmente aquilo que de repente poderia ser algo tão distante de todos nós que estamos aqui, na nossa região, empreendendo, fazendo a roda girar. E agora a gente entra num outro assunto que eu acho que isso também pode te interessar bastante, que diz o seguinte: quando e como começar a planejar a sucessão? Porque aí a gente dá um start para a fase seguinte: quando e como começar a pensar na sucessão? Eu trago aqui um contexto de empresa familiar, que é algo que eu vivencio muito, inclusive por conta de algumas entidades, por exemplo, o Nexo Governança Corporativa, que é um grupo de membros de famílias empresárias aqui da região, que a gente traz sempre alguns cases inspiradores de empresas familiares que já trabalharam a sua sucessão, por exemplo, dentro de boas práticas de governança corporativa, e conselheiros independentes também nessa visão.
e a própria entidade aqui da região, a CI, que nós temos lá um comitê de governança corporativa, que a gente estuda muito também casos práticos e compartilha experiências, as dores, as dificuldades desse processo. Isso também é muito rico e traz algumas formas aí de lidar os temas. Mas eu trago muita experiência, então, de uma empresa familiar, que é importante entender que no momento que nasce aquele familiar de uma empresa, ele já nasce como um membro de uma família empresária. E nascendo como um membro de família empresária, ele já tem que ser preparado desde cedo com boas práticas de educação financeira, educação empreendedora, com uma transmissão desse legado da empresa familiar, do fundador, os valores da família, a cultura, e isso vai trazer repertório para aquele membro da família empresária, valorizar aquilo que foi construído pela família e vai ser provavelmente um bom acionista. E essa formação de acionista responsável é um conceito importante na família empresária para trazer a importância de que não é um evento, e sim um processo, um planejamento. E essa criação de um processo de sucessão na empresa familiar desde o nascimento, ela tem muito mais chance e vigor, porque tu já tens clareza dos papéis, dos momentos e da responsabilidade de seguir aquele legado. Tu está respondendo exatamente algo que eu ia perguntar, e aí vamos ver se o Fratini também concorda, da importância de preparar o sucessor, seja pela formação, pela vivência e pela legitimidade. Mas pelo que tu está dizendo, o cara já nasce já encaminhado, vamos dizer assim. Muito bem. Mas ele vai chegar num determinado momento da vida onde a família apostou. Eu estou agora pegando um contexto assim bem prático mesmo. A família apostou que esse rapaz ele pode ser sim, e realmente, por educação, por uma questão de cultura, mas chega num determinado momento ele viu que não era para ele. Que ali não tem interesse de seguir isso. Provavelmente os senhores vão dizer que tem muitos casos assim, né? Por favor, Fratini. É que normalmente tem uma questão que a gente sempre tem que trabalhar muito, que o sonho do filho não é o sonho do pai. Então, assim, pro sonho do filho ser parecido com o sonho do pai ou da mãe, do empreendedor, o 01, é o ambiente que vai moldar. Então, se você pegar... Eu trabalho muito com a ideia do ambiente. Então, se você pegar hoje, eu vou exagerar um pouquinho aqui no exemplo, mas se você pegar o filho de um traficante hoje, levar ele para o Japão e começarem a treinar ele no Japão, 4 anos depois ele é um japonês. Tá? Se você fizer o contrário, trouxer um Japão e colocar ele, um japonês e colocar ele lá na vila, no Rio, ele vai se tornar um traficante, provavelmente. Então, assim, ó, o meio é muito importante. Então, se esse meio empresarial da família suportou ele bem durante o período que ele precisava ser suportado, a tendência de ser uma sucessão familiar natural é forte. Senão, você vai começar a ficar entre os que a gente chama dos 3 pilares da sucessão. Primeiro, familiar. O segundo, através de executivos de mercado. Mas que tu também tem que fazer a sucessão, porque não adianta eu entregar a empresa ou colocar a empresa na mão de uma pessoa de mercado se eu não tiver uma governança orbitando ao redor dele e também de legitimidade. E terceiro, até o limite de uma questão de uma venda da empresa. Então, ou seja, acaba que essa sucessão acontece de um jeito ou de outro. Então, a gente entende muito bem nesse sentido que esta base e esse ambiente, junto com a cultura, tem que trazer para a mesa, bem claro. Nós temos hoje 24 empresas em sucessão. Mais da metade não vai ter continuidade com a família. É certo. Por quê? O pai com 70 anos, 2 filhas, uma médica e uma psicóloga. Esquece, elas não vão trabalhar no negócio. Talvez uma fatalidade. Aí é pior ainda. Então, ou seja, o processo ele é assim, tem empresas que tem os 2 filhos, mas os 2 filhos não querem trabalhar. Os 2 filhos, um é médico e o outro mora no exterior. Eles não vão voltar para a operação. Então, se tu não criou um ambiente que acolheu, se tu não criou uma cultura que era para fazer isso, esquece que ela vai acontecer. Então tu tem que também tomar decisões em cima da sucessão que nem sempre são simpáticas. Esse é o ponto. Não vão ser sempre agradáveis também. Mas é muito melhor que ela não seja agradável planejada do que ela não seja agradável por evento, por acontecimento. Então a tendência é pensar que a sucessão é uma esteira, é um caminho. Tá? E ele não é rápido, ele é lento. Pois aí eu até te dizer, e nessa esteira aí,
tem muitos conflitos também entre as gerações? É normal. São diferenças que a gente sempre. O que a gente trabalha aí? Eu tenho certeza que o Miguel também. A gente trabalha muito o processo de ser o algodão entre os cristais. Então, são choques de gerações que a gente tem que entender. Quem não tiver a habilidade, uma inteligência emocional para entender que vai haver diferenças, vai sofrer. Não existe, vai ser na dor. E os conflitos são naturais, vão ocorrer. E realmente a governança corporativa, reforço aqui, é um aliado nesse processo, porque ali tu já tem algum acordo, alguma combinação, como vai ser tratado aquele conflito. As famílias já combinaram a respeito do tratamento e vão ter também outras pessoas, mediadores, profissionais, advogados, consultores, que vão poder também auxiliar na avaliação daquele caso, porque da experiência prática, indo isso a um processo judicial, uma discussão judicial ou arbitragem que seja, isso vai trazer um dano à empresa, à família, em última análise, e vai poder comprometer o negócio, que é o que ninguém quer, né? Sim. Quando a gente fala em conflitos, vocês que estão vivendo isso, assim, geralmente poderia indicar algum que geralmente acontece? Eu vou citar o mais clássico, tá? Dinheiro. Dinheiro. Como remunera? Qual é o critério? Desenhou o critério, obedece o critério que tu desenhou, que tu criou, a governança. Deu muito resultado, o que faz com o dinheiro? Poxa vida, a gente não combinou nada sobre muito resultado. Então, assim, quando tu tem essas regras bem delineadas, bem claras no plano de estratégico e governança, facilita muito. Normalmente o dinheiro é a largada, mas logo na sequência começa a família, mas uma família está com mais carro, com mais dinheiro, mas por quê? O que acontece? Então existe toda essa questão de conseguir mostrar através de dados e de números que não, olha, a questão aqui foi desenhada, está dito que vai distribuir 50% do lucro, 50%, pode liberar qualquer coisa, dali para baixo, dali para cima não. Mas é difícil porque eu queria comprar a casa, eu queria fazer isso. Então, assim, essa talvez seja a questão mais... a primeira, né? E às vezes confusões muito básicas de gestão, inclusive do patrimônio da empresa para uso familiar. Então, por exemplo, o motorista da empresa vai na casa fazer o rancho da família. Por que pode para aquela família, para aquela outra não pode? Ou a casa da praia... Então, são combinações de ordem familiar que comprometem o negócio. Então, por isso que, de novo, é importante combinar e o combinado se cumpre. Eu básico. Acho que combinar... Não, isso toma uma proporção tão grande quando o cara não tem essa visão ou esse planejamento, esse cronograma, vamos dizer assim, que tu bem falaste. Dinheiro é o pontapé inicial, mas aí tem tantas outras coisas agora que tu está dizendo, a casa da praia, o motorista, isso abre um leque de situações que só dá conflito. Tem bem legal, tem uma família em Caxias que a gente começou a fazer um trabalho faz mais de 10 anos, faturavam 3 milhões por ano, hoje faturam 350 milhões ano. Tá? 350 milhões ano, eles colocaram uma regra que distribuía 40% do lucro líquido, tá? Fazia lá suas reservas de caixa e tal, mas depois que chegasse a 3 meses de faturamento em caixa, podia distribuir tudo. Aí começou assim, puxa, mas tá dando muito lucro. O que a gente vai fazer com o dinheiro? Mas nós vamos pegar o dinheiro e vamos investir em tal posição. Mas olha só, mas lá atrás nós tínhamos pensado uma outra forma. Então, quando você também desenha uma governança e um planejamento, tem que saber que você tem que fazer atualizações dele para o momento que você está. Senão, o que acontece? O pessoal pensa assim, às vezes, né? Fiz um plano de governança, está aqui o meu planejamento estratégico, está aqui a cultura, mas deu uma crise. Tem que rever. Poxa, agora eu cresci muito, eu virei uma empresa de 1 bi. Como é que eu mudo isso? Como é que eu faço essa transição baseada numa coisa que eu desenhei quando eu estava pequeno? Não, tu tem que fazer atualizações. Então, assim, o processo ele tem que ser dinâmico. E aí, muitas vezes a gente enxerga que fez uma sucessão, mas engessou. E pensa que não vai mais falar sobre isso. Não, vai falar todo ano.
vai falar a cada planejamento estratégico anual. Então, assim, o que tem que ter muito claro, às vezes, na cabeça, é que não é um processo rápido, não é um processo engessado, tem que ser um processo, obviamente, com as suas amarras, com seus controles, com a sua governança, mas ele tem que ser muito pragmático. Mas eu fico pensando, numa mesa assim, olha, tem uma crise. Nós vamos ter que reorganizar e o nosso Prolabore, que era tanto, vai reduzir para tanto. Aí o outro diz, mas eu não quero isso, eu quero manter o meu dinheiro, eu quero receber meu Prolabore cheio. Também acaba acontecendo isso, eu imagino, né? Acontece de tudo. Tirar benefícios, tirar seus próprios benefícios, é difícil. Não adianta... eu posso citar exemplos aqui, mas se eu citar exemplos, vão chegar na pessoa, então não é muito legal. Mas assim, às vezes o cara diz, mas eu não tiro nada da empresa. Mas o cara tem 8 carros dele na empresa. Como tu não tira nada? Tem 8 carros na empresa. Puxa, mas eu tenho na empresa a casa da praia. Então, assim, as pessoas, e é normal, tá? Nós, como empresários, temos que ir nos planejando, porque também isso facilita uma vida, depois também na sucessão. E eu sempre digo assim, tem 2 tipos de sucessão. Uma onde você é egoísta, no sentido de eu fico trancando tudo, e a outra eu penso que na minha falta ou na minha saída está tudo planejado. Uma te dá um sono tranquilo, a outra te gera estresse. Então, assim, obviamente que são escolhas. Tem que ter escolhas. Não decidir nada é a pior situação. E aí, Miguel? A questão da sucessão planejada, eu acho que ela deve ser preparada tanto para o sucessor como do sucedido, num processo permanente e revisado, e os imprevistos vão ocorrer a todo momento. A gente precisa, de novo, da governança, das estruturas para poder dirimir esses conflitos, essas dúvidas em relação à sucessão. Porque a gente sabe que na prática é um jogo de poder e também tem um momento adequado, que a gente até brinca, né? Não é quando ocorreu a sucessão do Charles lá com 73 anos, tem aquele momento, a pessoa tem que querer e o outro sentir confiança que pode transmitir esse poder. E isso deve ser revisado, acompanhado, tem muitas pessoas acompanhando esse processo, auxiliando esse processo, e também, lógico, das lideranças, e sempre ter também os cenários, né? Se aquela pessoa em algum momento não está mais adequada e não quer seguir naquele ponto, tem que ter um substituto. Que esse é um outro ponto importante da governança. Também exigir que aquela liderança tenha o seu substituto a todo momento preparado para assumir aquela posição. Desculpa, eu te interrompi, mas tu deu o exemplo do Rei Charles, né? Não é uma empresa, ou vamos dizer que é uma empresa que fatura bastante, né? Mas ali tinha uma situação, pelo menos que eu te escutei, que a rainha não passava o bastão porque achava que ele, de repente, ainda não estava tão preparado, né? A questão, eu falo em função da idade, do momento, por ser algo que acontece nas organizações do dia a dia, para não identificar o nosso cotidiano aqui, mas é uma dificuldade realmente de acreditar que aquela pessoa realmente está preparada hoje para assumir o negócio. E lógico, é uma escolha, né? E quando tem a escolha de necessariamente também pode ter ali um conflito familiar, algo que a gente vê também acontecendo muito nas empresas familiares, nas organizações, que pode ser comprometedor ao negócio. Então também é importante tratar de forma clara, transparente o processo, e aqueles que não foram os escolhidos também terem o seu papel, sua importância naquela organização. Então isso também é algo que a gente aprende ouvindo as outras experiências. Nós temos agora, pegando esse teu gancho aqui, cara com uma certa idade, já está bem adiantada a idade dele, e tem todo aquele peso emocional de passar o bastão. Se ele tem esse peso emocional, qual é o sinal que, de repente, está ficando claro que ele já devia ter feito esse processo antes? Eu, particularmente, gosto de usar uma figura de linguagem que acho que ela a gente usa muito. 2 leões não podem ser líder. Não podem ser líder. Então,
tem que entender que é o momento que ele não consegue mais liderar. E o não consegue mais liderar não significa que não seja competente. Não, mas assim, ele não tem mais paciência para fazer 15 dias viajando de um lado para o outro. Não tem mais a intelectualidade para estar acompanhando a inovação do mercado. Não gosta do computador, ou não gosta do iPad, ou não gosta disso. Bem colocado. Então, assim, são sinais que vão acontecer. E é normal para todos Bem nós, colocado. tá? Para todos nós. Eu fui no setor de inovação da WEG faz uns 6 meses, um pouquinho menos de 6 meses, e eles têm projetos para 2050. Obviamente que para os projetos de 2050, muitos não vão acontecer, mas muitos não vai ter gente preparada para fazer ele para 2050. Então, dentro dos prismas que eles trabalham lá, a ideia é muito focado em disciplina, rotina e inovação. Então, quando tu começa a perder, que tu não consegue mais acompanhar a mudança do mercado, é o primeiro sinal, para mim. E aí, quando a gente fala mercado, não é onde eu atuo. Eu sou vendedor de fita, então agora tem que olhar o mercado. Não é fita, é onde tu orbita. Eu não consigo mais entender disso, eu não consigo mais ver a inteligência artificial chegando, eu não consigo entender o que está acontecendo, eu não consigo ver como é que está funcionando. Outro dia eu estava discutindo com um cara sobre a questão muito simples. Inteligência artificial para cafés em Londres. Tá? E um cara muito preparado colocou todo o trabalho, um trabalho feito de monitoramento do tempo de permanência, de quanto cada funcionário servia. Um tinha servido 8 cafés, um 12 e um 40. Por que o de 40 é tão bom e o de 12 é tão... Não vamos falar em ruim. Tem tanto espaço para trabalhar mais. Ou aquele trabalha muito. Por que a permanência das pessoas é 23 minutos e eu fico com a mesa parada 35 minutos? Então, começa a te jogar o que é informação. Então, quando tu não consegue acompanhar a informação, eu acho que é um sinal... Isso não tem nada a ver de o cara estar cansado. É que o cansado é sintoma, para mim, é efeito. Porque, olha só, todos nós 3 podemos correr 15 quilômetros. Cada um de nós vai cansar, o efeito vai ser o cansar. A causa vai ser outra. A causa vai ser, eu não estou preparado fisicamente, eu estou gordo, eu estou magro, eu estou velho. Mas assim, o efeito, eu não consegui fazer o trajeto. Então, normalmente, a minha visão, que a gente trabalha, é que a gente acaba sentindo que não consegue acompanhar na questão, a inserção dentro do que está acontecendo hoje. Tecnologia, dia a dia, são efeitos que começam a aparecer e são sintomas. Quando tu nota, eu não estou acompanhando mais nada. Isso tem acontecido com mais frequência? Eu diria que desde o evento da internet para cá, o processo acelerou muito. É normal. Se nós olharmos em 1996, eu trabalhava na Eberle, em Caxias, e a gente ganhou o primeiro telefone celular. Ele só pegava no centro da cidade. 30 anos atrás, vamos colocar assim. Não era aquele tijolão, né? Era um Motorola grandão. E aí, o que tu diz assim? Cara, mas em 30 anos isso evoluiu. Hoje evolui ano a ano. Então, assim, é uma evolução que quando tu não consegue acompanhar, faz diferença. Hoje tu pega meu pai com 80... ele tem dificuldade de acompanhar um iPhone. Claro. Atualização, isso aqui. Então, são sinais que a gente está parando de acompanhar o processo. Eu queria agregar só a importância dessa atualização e algo que eu acho extremamente válido e relevante para mim, pelo menos, que é sair um pouco da bolha, né? Isso, para mim, por exemplo, agora mesmo pelo Nexo, a gente está divulgando uma missão técnica do Caldeira, Instituto Caldeira, por Vale do Silício, passar uma semana visitando empresas de inteligência artificial, as líderes, a OpenAI, a AI, a NVIDIA, a Google e outros players aqui do Rio Grande do Sul participando para essa troca, esse networking, para ver na prática o que eles, liderando o processo de inteligência artificial, estão promovendo naquele ambiente extremamente inovador e tentar buscar boas práticas para suas organizações. Então, esse tu tipo estivesse na China agora, ano passado? Ano passado, pelo IBGC, sim. Estive lá com 15... E tu já disseste que tu pegou muita coisa lá, bacanas, né? Foi muito bacana, foi em Pequim, Shenzhen
e Xangai durante 15 dias com conselheiros do IBGC, 60 conselheiros, numa agenda de inovação com empresas líderes da China. E esse, vamos dizer assim, momento para sair da bolha, eu acho que é necessário para toda organização que quer buscar longevidade, conhecendo outras realidades, ouvindo as boas práticas e dentro da sua realidade trazer o seu negócio o que lá aprendeu. E isso é sintomático daquele líder que não já busca mais esse momento, né? Então eu acho que a gente até fala muito, brincando, né, nos eventos que a gente faz no Nexo e ACI, que é importante também ver o fundador e aquele sucedido participando daquele momento. Porque normalmente a gente só vê o sucessor, aquele que está se preparando. E isso eu acho uma pena, porque a gente está lá ouvindo outros grandes empresários, outros grandes conselheiros, cases, e o fundador já não está ali se atualizando, porque acha que já passou o momento dele. E eu acho um pouco sintomático disso que a gente falou. Vem de encontro que o Fratini está colocando, né? Colocou, né? A respeito do cara já não conseguir mais acompanhar. Então, esse ano, por exemplo, no Nexo, a gente recebeu agora o Rod Cunha, o James Bellini, o Rony Ferraim, agora a gente vai receber o Maximiliano, o Carlomanho, grandes nomes nacionais. Que cita alguma empresa? Marco Polo, Agrofel, agora Oleoplub, Biodiesel, e são nomes bacanas, empresas legais, com inovação, com tecnologia, gestão e, lógico, governança. E a gente gostaria de contar com mais pessoas das empresas familiares que já estão num processo aí de sucessão encaminhada, vamos dizer assim. Mas não é o que a gente vê no dia a dia dos nossos encontros. Isso aqui, nós estamos falando da nossa região? Nossa região. O pessoal não tem uma aderência ainda? Não, faz mais de 15 anos que eu participo aqui organizando eventos, encontros, e a gente percebe um pouco isso também. Lógico, eles já querem passar o bastão, mas não é imediato, né? É um processo. E essa atualização é importante, e esse encontro de gerações, às vezes 2, 3 gerações na mesma organização, é necessário, inclusive para esses momentos de troca. E a nível de Brasil? Normalmente, assim, se nós formos olhar, talvez aqui nós temos um estado que ele, como é que eu vou dizer aqui, teve um dia até que eu comentei isso e até o pessoal achou que estava meio pesado. Nós temos que parar de achar que nós somos tão bons, tá? Porque assim, a gente pensa que o Rio Grande do Sul hoje ainda é o melhor estado do Brasil, tal. Não é ser melhor ou ser pior, é que às vezes tu achar que tu é tão bom e tu não é tão bom quanto é a realidade. Então assim, eu acho que nós precisamos pensar, quando nós olharmos aqui a nível de Brasil hoje, é muito fraco. Respondendo a pergunta, é muito fraco o planejamento, é muito fraco a questão do pensar em sucessão. Ele é um tema que passa lateralmente. Ele passa ali nas empresas que faturam acima de 200 milhões ano e abaixo disso são cases muito isolados. Mas quando nós olhamos aqui para a nossa base, Rio Grande do Sul também, a gente nota que a gente sofre muito com essa questão do nosso modelo de ser, de bairrista, de ser, somos, então assim, nós ainda sofremos muito nesse sentido, Essa acho. coisa da cultura predominantemente alemã, italiana, tem muito disso. Tem bastante. E acaba que, se você pegar um exemplo, passar a empresa, ou fazer a sucessão, às vezes acaba criando um sentimento de perda muito grande. E o sentimento não deveria ser de perda, deveria ser um sentimento de passagem. Vou começar a ter uma vida mais leve, agora já cheguei na minha idade de fazer a parada. As empresas maiores estipulam, os executivos só vão trabalhar até 65 anos, a média, tá? 65, 68, 70, mas vamos lá, vamos botar 65. O cara chega com 64, ele quer fazer a transição. Não vai acontecer no formato adequado. E empresas que faturam bastante, tem um faturamento alto, relevante. Então, realmente, eu acho que assim, nós precisamos trabalhar muito a cultura do empresário nesse sentido para fazer com que as empresas sejam longevas. Tem que ser muito trabalhada essa questão
de pensar isso. E como é que pode dar esse trabalho, hein? Porque isso aí é um tete a tete. Mas é um É o que vocês estão fazendo. É um trabalho de formiguinha, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Não adianta. Não adianta, tu não vai chegar lá e dizer, agora eu vou sacudir o cara, ele vai entender. Não vai entender. Isso. Ele tem que ser através de ele sentir, ele ver exemplos. Nós temos alguns exemplos assim no calçado de empresas que estão fazendo transição e que a transição é boa, as empresas estão extremamente lucrativas, melhores que na operação do pai. Ou seja, mas significa que o pai era incompetente? Não. O pai fez muito bem. Construiu, chegou até aqui, deu um direcionamento, fez todo um processo muito bem feito. E agora ele está fazendo uma passagem de bastão que está tendo um resultado melhor. Eu até comentei com vocês que esteve uma vez comigo no programa o Paulo Grins, que foi durante 20 anos presidente da Piccadilly, onde o pai dele, um alemão, só com vontade de fazer, ele ia fazer rapadura ou fazer cachaça e resolveu fazer sapato, né? E fez sapato. E num determinado momento, por iniciativa, ver como está dentro do sangue do cara, por iniciativa dele, eu vou passar adiante para os meus filhos. Eram 3. E assim sucessivamente, chegou um determinado momento, o Paulo e os outros 2 irmãos, Tiburcio, mais o outro irmão, vão passar para as nossas filhas. E é esse caso. Piccadilly continua em alta sempre, né? E principalmente o pai, ou os pais e filhos foram muito inteligentes porque tiveram essa capacidade de olhar esse lado de sucessão como uma coisa positiva. E também, o Miguel estava falando antes, acaba que, vamos lá, o empresário é um ser isolado, ele é um ser sozinho. Normalmente ele se bota dentro de uma bolha também, dentro do seu negócio. Todo mundo quer pegar ele, né? Então o que acontece? Acaba que ele precisa de ajuda também. E às vezes nós somos meio... O empresário, ele é um pouquinho... Nós somos, porque eu falo que também sou empresário, às vezes ele quer deixar para a última hora, será que agora é o melhor momento? Quem pode me ajudar? Então assim, nós temos que entender que nesses processos, quando a gente pensa, a gente tem que entender que não está no nosso nível de relacionamento, normalmente, a solução. Por quê? Normalmente, os meus amigos, eles... Não é que eles não podem me ajudar, mas normalmente meus amigos têm visões diferentes. Eu tenho que pensar com quem tem visão de um negócio mais estruturado. Mais estruturado que o meu. Ou seja, o meu parâmetro, ele está daqui para cima. Então, assim... Mas é difícil esse entendimento, assim. Obviamente, já tem uma geração mais nova que está chegando. Uma geração aí de hoje de 25 a 40 anos, muito mais ativa e pensando e botando data de aposentadoria. Ou seja, já está pensando, olhando a primeira largada. Eu quero parar com 50. Então, assim, eu quero parar com 50, começa a disparar gatilhos que eu preciso contratar um bom advogado empresarial, porque senão eu não vou fazer o movimento. Eu preciso começar a pensar na sucessão. Eu preciso começar a pensar nos meus movimentos. Como eu vou fazer a governança, como eu vou fortalecer a cultura, porque senão vai chegar nos meus 50 e não vai acontecer. Então, eu acho que a geração mais nova está vindo com esses gatilhos mais... Obviamente que talvez também pelas novidades que estão acontecendo, a velocidade da informação, tudo isso ajuda, né? Eu acredito que hoje, até falando um pouco do Nexo, né, a gente sempre termina a fala buscando algum tema, ou um livro, ou algum seriado, ou algum filme que trate de governança, sucessão, empresa familiar, para trazer mais repertório para essas famílias empresárias entenderem que não é só o seu problema, a sua dificuldade, e tem ali uma ajuda importante. Até a gente fala do Succession, que é um seriado da HBO, que fez muito sucesso, que é daquela família Murdoch, do Rupert Murdoch, que é um grande empreendedor da mídia americano, que ele tem 2, 3 filhos e fica disputando quem é que vai ser o sucessor dele, e na mídia tu vê os conflitos para quem vai assumir o lugar dele, e assim tem várias famílias em nível mundial. A gente fala muito da importância de ter empresas centenárias aqui no Brasil. Então hoje tu conta nos dedos a empresa que chega a 100 anos, Gerdau, Votorantim, Klabin, poucas empresas nível nacional, e a gente está tentando aqui criar então de novo formiguinha, né, um movimento de cultura da importância de preparar essas empresas centenárias e longevas
para melhorar o desenvolvimento, a economia, e isso também é um pouco reflexo desse trabalho nosso aqui do Nexo, da ACI, trazer uma cartilha que simplifica, sintetiza o que seriam boas práticas de propriedade, gestão e família, que nada mais é do que se organizar e se estruturar para a tomada de decisão frente aos imprevistos. Então, eu acho que esse trabalho todo que a gente faz aqui, de novo, de aculturamento, de trazer a governança, as boas práticas e planejar a sucessão, ele é muito nobre, mas de difícil... Sim, venda, a chegada lá bom, o propósito do programa é justamente porque quanto mais se fala, mostra que não é uma coisa completamente distante. Até quando tu estava dizendo antes que o cara daqui a um pouco não tem dinheiro para contratar num determinado momento uma consultoria que já vem com toda uma estrutura, mas aquele amigo que é advogado, que tem já um conhecimento, já começa a dar um caminho para o cara também, né? Eu tenho uma teoria que todo empresário já foi pobre, entendeu? Então vamos lá. Quando tu não tinha, hoje tu não pode comer picanha, mas na época tu comia um salsichão com pão e tava bom. Então o que acontece? Tu tem que ir fazendo. Esse é o processo. O processo é porque senão a gente fica sempre achando qual é o momento perfeito. Não tem momento perfeito. Tem que sair, tem que fazer. Então isso tudo é muito... de novo, eu acho que tem que disparar gatilhos que a gente precisa sair fazendo. Mas aí eu te pergunto, dicas práticas. Então vamos lá, dicas práticas. Por exemplo, eu sou conselheiro de uma empresa em que a empresa faturava 300 mil por mês e a gente fez um acordo de que quando ela faturasse X, eu seria remunerado. Ou seja, criou um modelo, uma modelagem para trazer alguém que pudesse ajudar a empresa no processo de crescimento. Ou seja, eu saí um pouquinho da caixa, a empresa saiu um pouquinho da caixa. Então, na verdade, são movimentos que tem que fazer. Por exemplo, eu quando fui fazer uma consultoria para minha empresa, em 2007, eu contratei o Trevisan. Eu não podia pagar o Trevisan na época. Eu não podia. Daí ele disse assim, não, tu vai ter que me levar dentro de 4 empresas no Rio Grande do Sul, tu vai me pagar desta maneira. Então, assim, a gente tem que ser criativo, tem que sair da caixa. A desculpa do dinheiro é sempre a desculpa número 1. Eu não faço porque eu não tenho. O que tu pensou de diferente? Nada. Então, tu não pensou. Vamos lá. O modelo ortodoxo, assim, eu quero ter dinheiro acumulado no bolso para fazer. Esse é o modelo mais difícil. Né? O modelo é pensar, cara, eu tenho um pequeno negócio, como é que eu faço para. Eu preciso me associar a um advogado. Advogado, olha só, quero fazer um contrato contigo, eu posso pagar X agora. Quando acontecer isso, eu chegar nesse tamanho, eu vou te pagar X mais o X que eu tenho atrasado lá de trás. Nós estamos num projeto agora com um grande escritório de advocacia, que é 100% pelo êxito no futuro daqui a 5 anos. Aí se não acontecer, bom, é verdade, é um risco para o escritório de advocacia. Ele também não vai fazer tudo assim. Mas tem um caso ou 2 que vai acabar fazendo. Eu também, meu escritório também faz para 1, 2, 3. Então, normalmente tu olha para o cara que pensou diferente, né? Ele pensou diferente, ele trouxe uma ideia, ele veio, ele foi humilde, ele precisa, ele quer, mas ele está se movimentando. Então, assim, e não está se recusando a pagar, ele só quer acertar o momento que ele vai ter a condição, né? Então, isso, e eu acho que, na verdade, é não deixar a coisa e não te barrar só pela questão de dinheiro. Porque normalmente a questão de dinheiro eu não tenho para pagar. O cara me fez um orçamento lá, 30 mil por mês durante um ano. Tá louco, eu não vou botar 360 mil nisso aqui. Então, assim, cria barreiras que daí trava. Pessoal, vocês estão vendo? Porque provavelmente em algum momento vocês devem ter conversado com alguém e a pessoa pegou e te largou lá uma proposta e realmente essa proposta inviabilizou. Como diz o Fratini, o Miguel, sai fora da caixa, vai procurar outro cara que daqui a pouco, na condição que tu estás propondo, ele pode aceitar olhando para frente. Mas também, quando se fala em consultoria, e olha que eu vou dizer para vocês que eu já ouvi tanta coisa, vocês também nunca enfrentaram, é bem possível que não, até pela reputação dos escritórios, mas aquela coisa, bate os escritórios, aquelas consultorias vão para dentro da fábrica, o fulano botou um consultor lá dentro e a empresa acabou, porque sei lá o que aconteceu, porque tem disso também, eu acho que muitas empresas, vocês me corrijam se eu estou errado,
elas não abrem a guarda por conta de coisas que tomaram conhecimento, inclusive de amigos, que perderam tudo em função de ter trazido uma consultoria para dentro da empresa e acabou acontecendo o que a gente sabe. Eu vou te dizer assim, como toda área, tem sempre os bons e tem os Claro, não, por isso mesmo que eu estou... E eu acho que tem que ser muito pragmático. Assim, o que a gente sempre fala no nosso conceito? Nós nunca queremos encostar no financeiro da empresa. O financeiro é da empresa, a operação é da empresa. Nosso foco é mostrar a estratégia, pensar a estratégia e quem executa a estratégia é a empresa. Então, assim, normalmente acontece muito com a questão de problemas de consultoria quando a empresa delega para a consultoria fazer uma coisa que o especialista é você. Então, assim, eu vou delegar para o cara fazer uma matriz. Não, mas o especialista em matriz é tu. Ele tem que pensar a estratégia para fazer isso. Mas no calçado, na tinta, no couro, qualquer coisa. Então, assim, existe uma confusão que consultoria, na verdade, é um processo de trazer oxigenação para o teu negócio. Oxigenação. Não é correr por ti, não é fazer por ti, não é realizar por ti. É montar uma estratégia em conjunto. Então, assim, em todos os setores que a gente vê, a gente obviamente entende que por necessidade, por uma coisa ou por outra, às vezes as empresas delegam para uma consultoria fazer o financeiro. Não existe isso. Não deve existir. Não deve acontecer. Senão você cria um problema. E aí sim, realmente acontece muito. Então, assim, tem que haver, na minha visão, um entendimento que você tem que escolher o profissional e a empresa que vai fazer o trabalho para ti, obviamente, nunca olhando para a problemática, mas muito mais pensando assim, aquele profissional que vai vir fazer para mim, eu tenho que entender que quem tem que executar sou eu. Eu sou empresário, eu tenho um negócio, eu faço. Eu quero dividir a intelectualidade, a experiência, a modelagem. Então, acho que é por aí que se erra muito. Na prática, concordando 100%, o empresário é aquele que assume o risco da atividade, e ele que tem que tomar a decisão. A consultoria e os profissionais, eles auxiliam a tomada de decisão, mas em última análise, aquele que tem a caneta é o gestor. Né? E o que eu acho, de novo, que é importante, né? A gente tem hoje, graças à tecnologia, milhares de bases de dados, isso até é demais, vamos dizer assim, para aculturamento nesses temas de gestão, governança, sucessão, inovação. Eu acho que cabe muito da atitude do empresário sair da rotina, buscar esse conhecimento e adotar na prática para o seu compromisso empresarial, a sua proposta, seu projeto de levar essa organização adiante, crescer. Então, a gente criou o Nexo exatamente na ideia de ter ali um ambiente de confiança para troca, compartilhamento de experiência, que não tem que pagar a associação nem mensalidade, ele é aberto. A gente tem mais de 70 podcasts também para as pessoas terem acesso a esse conteúdo, e qualquer empresário pode acessar e se inspirar ali com essas boas práticas de pessoas que são vizinhos, amigos, companheiros, pessoas da nossa comunidade. Entendi. Então, eu acho que esse momento nosso aqui, ele é mais importante, não que os outros não sejam importantes, mas para aquele empresário que queira realmente tomar uma decisão de negócio, de futuro, de organização. Porque às vezes falta realmente... o empresário, ele é muito só, mas a gente tem que empoderar esse empresário, como se faz em economias mais avançadas. Os Estados Unidos, para mim, é uma referência, no sentido de trazer ele como um representante e criador de riqueza. E a gente tem que colocar ele no pedestal, valorizar ele por tudo que fez e faz. E esse é um conceito, inclusive, a gente estudou muito lá no IEE, né, Instituto de Estudos Empresariais em Porto Alegre, que tem mais de 30 anos de empreendedorismo, liberdade econômica, a importância da livre iniciativa e empoderar esse empresário no nosso contexto e valorizá-lo. E eu acho que é esse benchmark aí que a gente traz dos Estados Unidos e mostrar esse papel importante é o que está acessível para todos. É só realmente querer e tomar a iniciativa.
Pessoal, nós vamos agora, já que... Vamos pensar o seguinte, foi dado um start, um novo start para quem realmente está nesse momento difícil com a sua empresa e sabe que tem muita gente boa que pode auxiliar. Basta sair fora da caixa e querer ir em conta, tá? Mas, resumidamente, se é que vocês podem falar ou tiveram conhecimento, sucessão. Tem alguma, assim, uma sucessão que foi bem sucedida e uma sucessão que realmente não deu certo? Que vocês têm conhecimento. Você pode falar exemplos delas? Como tu te sentires à vontade. Dá para falar vários exemplos. Eu acho que o exemplo bem sucedido é aqueles que você nota que já está na terceira geração e está acontecendo e a empresa se perpetuou e ao mesmo tempo se atualizou e cresceu. Então tem empresas nesse sentido, tem várias empresas nesse sentido. Tá? Empresas que deram errado, muito mais focadas eu enxergo na questão de dificuldade da passagem do bastão, assim, no sentido fazer com que quem foi treinado, que o sucessor seja muito bem treinado e ao mesmo tempo se consiga delegar. Eu acho que aí também tem muito uma questão de empoderamento, de tu não querer dividir. Então a gente nota muito a questão daquilo que eu comentei do efeito elástico. Sim, tu é o cara que vai tocar, mas olha só, tu não pode investir, tu não pode fazer isso, tu não deve fazer aquilo. Vai criando muitas barreiras. Então assim, eu diria que sempre tem os dois modelos, os que dão certo. E eu acho também tem um terceiro que eu enxergo bastante e eu ouço bastante sobre ele, que é a pressa de fazer o processo. Eu preciso fazer para amanhã, eu preciso fazer para daqui a um ano. Assim, as pessoas normalmente, assim, eu ouvi agora faz umas 3 semanas, o empresário comentando que ele precisava se afastar, que a esposa estava doente, ele queria dar mais atenção para ela, ele nunca tinha dado muita atenção, e agora, nesse momento, ele precisava fazer em 6 meses. Não vai fazer. Chegou isso. Não vai fazer. É difícil dizer isso, mas, cara, mas minha esposa tá fazendo químio, rádio. Cara, eu te entendo, mas não vai fazer tão rápido assim. Tá, mas então como é que faz agora? Cara, vai ter que fazer alguma coisa, mas assim, o processo não é rápido. É um processo lento. E é uma empresa que a presença dele é fundamental hoje. É o 01. Pois é. Tu imagina só. O 01 há mais de 33 anos. Então, assim, tu imagina o 01 há mais de 33 anos. Tu cria. E tem sucessão. E a parte boa que tem. Tem, filho quer, toca o negócio. Só que tem que isso é que nem terapia, né? Ou tu vai pela como é que é? Ou tu vai pelo amor, ou tu vai pela dor, né? É que a gente não precisa, né? Isso é muito normal no dia a dia nosso. Tu não tem que fazer tudo o que tu gosta. Tem que fazer o que é preciso ser feito. Então, assim, tem coisas que tu não... mas eu não gosto de fazer isso. Cara, mas é preciso. Tem que fazer academia. Cara, tu vai fazer academia porque precisa fazer academia. Mas tu não gosta ou não gosta? Cara, é pra tua saúde. Então, assim, são coisas que a gente sabe que tem que fazer, mas muitas vezes a gente entra naquela velha máxima de a gente se procrastinar. Então, assim, que nem agora. Agora ele vai acelerar muito o processo. Tem uma certa sorte no sentido da sucessão, que o filho é bom no sentido é operacional e está abaixo e precisa de apoio. Mas poderia ter sido um grande trauma já. Mas não vai ser rápido mesmo assim. O pessoal brinca, né? Quanto tempo demora um contrato bem feitinho? Às vezes, 2, 3, 4 meses. E aí? E não termina. Não termina. Sempre melhorando. E aí o pessoal não tem noção disso. Eu vou mudar um modelo onde vou fazer um acordo societário, mudar isso, mudar um imóvel, eu preciso pagar o ITBI. Bom, tu sabe. Precisar fazer isso aí, tu já travou. Preciso fazer uma avaliação do meu negócio para poder botar. Cara, isso aí já levou 6 meses, 1 ano. Então, assim, o processo é lento. É lento. Não, tu imagina idas e vindas, né? Não, a gente estava, tu vê que esse exemplo que tu colocaste aqui, isso sai fora do teu controle, né? Quando é um caso específico como esse aqui, não, eu sempre fiz assim, sempre deu tudo certo, então quando eu achar que de repente eu tenho que começar a mudar, mas esse caso específico,
quando está acontecendo, que sai fora da tua gestão por uma questão de doença, aí o bicho pega mesmo, né? Eu tenho um caso notório aí de uma sucessão por conta de falecimento previsto, que a avó, vamos dizer assim, do fundador teve que decidir dos netos, cônjuges, enfim, quem seria o sucessor do vô. Só que é uma situação que ela não foi preparada para tomar aquela decisão. E quando tomou a decisão, a família se afastou. Porque da avó. Da avó e os... Imagina, é o dinheiro, agora mexendo no dinheiro, os né? preteridos, né? Então, é traumático, né? A família tem ali um rompimento por conta de um imprevisto que foi o falecimento do vô, e ele que tocava sozinho o negócio e não tinha planejado nem preparado a sucessão. Então, para mim, esse é um clássico problema daqueles que não conseguem trabalhar a sucessão, e é uma empresa grande, com vários negócios, várias pessoas conhecidas, e assim tem muitos que a gente nem lembra mais, né? Então, de novo, falando um pouco do acordo de sócios, falando de uma empresa familiar, planejando a sucessão, trabalhando família, gestão e propriedade, demora meses ou anos, porque lida ali com emoções que lembram lá da infância. É isso aí. E aquilo vem tudo para a mesa de reunião. Então, às vezes, não tem nem clima de continuar conversando. É importante parar, daqui a 6 meses a gente volta a falar. Eu tenho um caso que é bem legal. Tu é o mediador do caso. Imagina assim, 2 filhos, um vai tocar o negócio, tá? E aí eles têm que dividir como vai ser vamos dizer assim, a distribuição de cada um. E o que vai tocar o negócio entende que a distribuição tem que ser desproporcional. Porque olha só, é eu que estou levando o negócio para frente. Sim. Tu optou por outra coisa e tu ganha por isso. Ah, mas então para ti eu vou pagar Prolabore e depois nós dividimos meio a meio. Eles, não, Prolabore eu não quero. Prolabore é isso. Então eu sugiro que é 66, 33, 34. Aí o cara que não vai estar na operação acha ruim. E aí começam as discussões. Aí começa. Isso às vezes tu fica um ano rodeando e já não se fala mais também, não. Não, até falam. Até eles têm essa maturidade de falar, só que um não quer abrir mão, aí tal. O que tem que fazer? Aí o pai tem que decidir. Aí quando o pai tem que decidir, o pai o pai e a mãe, no caso, nesse caso, um o pai e a mãe bota todo mundo na mesa, tal, fala. Nós levamos 2 anos para chegar na decisão. Isso não 2 anos. Fácil. E assim, e mesmo assim, foi uma decisão que não foi traumática porque foi muito bem conduzida. Tanto o advogado quanto nós tivemos todo o tato, senão a família não estaria mais se falando. Assim, e é normal. Cara, e isso quando a empresa está bem. Tá bem. Quando a empresa está no momento ruim de mercado, de negócio, aí o pessoal vem para a reunião? Realmente não é o momento adequado para falar disso. Também tem essa... Tem um momento. Então, que qualquer um tá louco para sair fora do abacaxi, né? Pessoal, a gente estava conversando antes de começar o nosso podcast aqui, dizendo que se a gente fosse falar sobre sucessão, nós íamos entrar de noite, mais um dia, e assunto sempre vai ter. Mas eu acho que o time tá bom assim, porque nós conseguimos conversar, pontuar, e é bem possível que numa outra oportunidade, aí vocês vão já dar o feedback, olha... Está melhorando, o pessoal está começando a ter mais consciência, que é importante, aquela coisa toda. E parabenizo vocês por estarem engajados nesse propósito, porque nós, como região, a gente precisa de empresas saudáveis. E a gente precisa que isso aconteça de uma forma organizada. E por isso eu quero cumprimentá-los, porque eu sei que vocês estão engajados nesse propósito. De formas e de outras, mas é preciso, dia a dia, gramar um pouquinho mais para que essa capacidade, essa cultura, a gente consiga, né, Fratini e Miguel, mudar. Eu vou pedir para cada um as suas considerações finais. E eu, desde já, quero agradecer muito pela participação de vocês, ter tirado esse tempo. A gente tem um material muito legal que a gente vai estar disponibilizando aí logo na sequência. E eu tenho absoluta certeza que se vocês pegar, às vezes, uma pequena frase de ambos, vocês já vão estar no caminho.
Começamos pelo Miguel, então agora vamos terminar pelo Fratini. Tuas considerações finais, por favor. Perfeito. Agradecer aqui a oportunidade de a gente poder estar fazendo esse bate-papo. Acho que é bem legal, é importantíssimo. Eu acho que é muito importante entender que as empresas são organizações baseadas em CPFs, então a gente tem que ter um trato muito leve, mas muito contínuo com as pessoas, com o empresário, com a família, se a gente quer pensar numa sucessão. Então, falando sobre o tema, eu entendo que é um tabu que tem, ano a ano, conseguido evoluir, ter uma melhor aceitação e ter se conseguido fazer com que mais empresários e mais filhos entendam o processo. E eu acho que quando a gente desmistifica um pouquinho, a gente vai clareando um pouquinho, fica mais fácil e menos doloroso. E eu acho que, como a vida de todo empresário, a gente entende que as empresas são fundamentais. Então, assim, nós temos que entender assim, a gente, independente dos nossos negócios, eu tenho certeza, a gente quer que as empresas se perpetuem e deem resultado. Essa é uma máxima e que a gente não pode ser egoísta e não pensar no futuro. Então, ela tem que dar resultado hoje, ela tem que se perpetuar e na próxima geração ela tem que continuar contribuindo para o município, para o estado, para o país. Todos ganham. Todos ganhamos. Então, assim, é um processo que eu acho que ele é muito focado, baseado na cultura dessa capacidade que a gente tem que ter de transmitir isso. Vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso. Miguel, por favor. Bacana. Inclusive, se tu me permitires, logo após as tuas considerações, eu gostaria muito que tu fizesse um breve relato sobre esse trabalho que foi promovido pela ACI, com a participação da RV, para que a gente, então, possa demonstrar para as pessoas que não é tão longe não, viu, tia? A nossa ACI tem material e se você não é da nossa região, não te preocupa. Entre em contato com a ACI, aqui, a Associação Comercial e Industrial da região, que eles tenho certeza vão disponibilizar esse material para vocês. Por favor. Bacana. Obrigado, Jorge Fratini, pela oportunidade. Para mim, sempre é uma grande satisfação poder falar um pouco sobre esses temas de grande relevância aqui para as empresas familiares, as organizações. Eu sempre escuto dos empresários que se tivesse há 30 anos um pouco desse conteúdo, esse conhecimento, essa prática de gestão, governança, trabalhar de forma planejada a sucessão, a empresa dele, da família, seria diferente, melhor, mais organizada, mais planejada. E esse conteúdo que a gente sempre dissemina, divulga, pensando em boas práticas de governança corporativa, que nada mais é do que praticar princípios como transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, sustentabilidade, são os princípios da boa governança, com estruturas e acordos que auxiliam as empresas a lidarem com seus imprevistos, porque os imprevistos, os conflitos de interesses, eles acontecem em todas as organizações, não só familiares, mas qualquer organização, mas a empresa precisa dessas estruturas, esses acordos para poder passar e ser longeva. E a sucessão não é um evento, a sucessão é um processo, é uma jornada. Esse material que nós produzimos na CI pelo Comitê de Governança 2018 e agora a gente reeditou, atualizou, com um levantamento de dados das empresas familiares da região para entender o nível de maturidade de governança dessas organizações. Ele é um pequeno registro nosso do que, de forma desmistificada, simplificada, objetiva, a gente entende que, independente do porte ou tamanho, aquela organização já pode adotar e melhorar, aperfeiçoar. A gente acredita muito nesse tema e, realmente, para ter empresas longevas, a gente tem que investir tempo e recursos. A gente até falou num evento que, infelizmente, ainda o empresário vê isso como um custo, algo burocrático, caro, mas a gente entende diferente. A gente entende que é um investimento e com esse investimento tu vai ter um futuro para o teu negócio. Então, a gente precisa sensibilizar esse empresário aqui da nossa comunidade. Não é fácil, mas eu acho que a gente tem aqui um papel importante, mostrar que dá resultado, e por isso que a gente está sempre aqui, de novo,
de cara aberta, vamos dizer assim, para vender esse tema, porque ele realmente ele tem lá na frente um grande resultado para nossa região. Maravilha. Olha só, pessoal, inclusive eu vou deixar os dois já no compromisso, porque eles têm grandes empresas que eles estão acompanhando, daqui a um pouco mais eles vão dizer, não, mas leva lá aquela empresa que a gente vai dar uma tocada aqui também, a gente vai conversar com eles também para poder falar sobre isso. Agora, o programa É Negócio, o podcast É Negócio RS tem esse propósito, tá? É trazer informação para que toda a nossa região possa se beneficiar. Para você que não é empresário, pode ter a certeza de tudo que está sendo falado atinge a ti também. Porque tu morando na nossa região, tu recebe os benefícios dessas empresas que realmente fazem a roda rodar e a economia crescer. Portanto, novamente, Fratini, Miguel, muito obrigado. Esperamos que vocês tenham gostado. Inclusive, quando for para o canal, ali vocês poderão fazer os seus comentários, desde já estão convidados, porque a partir desse momento eu vou encaminhar para cada um que falou sobre algum tema que vocês queiram entender um pouquinho mais e certamente a resposta virá e dará muito resultado para todos vocês. Portanto, nos acompanhem, canal enegócio.rs e a gente vai estar continuando. Ficamos com vocês sempre. Até o próximo episódio. Uma boa noite.